Entramos. Olá, boa noite. Meu nome é Helena, eu sou facilitadora de constelação familiar. Eu também sou instrutora de yoga, terapeuta floral e reikiana. Essa live é para oficializar a inauguração do nosso espaço. Desculpa, gente. E que em tempos de Covid, como não podemos ter aglomeração, então escolhemos a live para a inauguração do espaço. E hoje o assunto vai ser constelação familiar. Como que eu cheguei na constelação familiar? Eu fui indicada para participar, da constelação em 2005, foi o meu primeiro contato. Eu fui em busca de ajuda, de alguns conflitos pessoais e participei de alguns grupos até mais ou menos 2008. Em 2009, eu não sei como, mas eu iniciei um curso de formação. Eu volto hoje no tempo e não consigo entender assim, de que forma que eu cheguei nesse curso. Mas enfim, e a constelação ela proporcionou muitas mudanças na minha vida. Em 2012, eu tive a oportunidade de participar de um seminário em São Paulo com o próprio Bert Hellinger, que é quem desenvolveu a constelação familiar. E, nossa, cada vez que eu estudo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu vivencio, eu vejo que é uma bênção na minha vida e na vida das pessoas. Bert Hellinger foi um alemão, teólogo, filósofo e psicoterapeuta. Ele atuou como missionário numa tribo Zulu durante 16 anos na África. E após 25 anos como padre, ele abandonou a igreja, voltou para a Alemanha e iniciou a sua formação em psicanálise. O Bert Hellinger desenvolveu a constelação familiar baseado nas suas experiências e vivências em algumas abordagens como a PNL, a terapia familiar, terapia primal e análise transacional, entre outras. E afinal de contas, o que é a constelação familiar? A constelação familiar ela é uma ciência que trabalha os relacionamentos. E no primeiro momento, ela trabalha o nosso relacionamento com a nossa família de origem. Ela é fenomenológica e o que vem a ser isso? Ela observa os fatos que se apresentam, tá? E ela veio nos ensinar a importância da nossa família em nossa vida e a trazer um novo olhar para a vida. Bert Hellinger observou que acontecimentos trágicos na nossa história familiar podem afetar gerações futuras de uma família. E eu queria fazer um parênteses aqui para dizer o que não é constelação familiar. A constelação familiar, ela não é uma manifestação de espírito. Ela também não é misticismo, não é religião. Como em outras abordagens, ela vê o homem como um ser holístico. E o que é isso? É um homem como um todo, corpo, mente e espírito. E a constelação também não é milagre. Ela depende da nossa postura interna e ela tem que ser vivenciada. Ela não é como a matemática, em que você aplica uma regra ou aplica uma fórmula para todo mundo, tá? Nós herdamos, além do nosso DNA, nós herdamos também comportamentos, crenças e até traumas. A ciência chama isso hoje de epigenética. E o que é isso? É além do DNA, além dos genes, tá? E essas heranças, elas podem gerar conflitos em vários aspectos da nossa vida. E através da constelação, nós podemos olhar dificuldades em vários aspectos, tá? Essas heranças, que trazem dificuldades para a gente, nós chamamos na constelação de emaranhamentos. O que são os emaranhamentos? A pessoa que está emaranhada, ela está identificada com algum acontecimento do seu sistema familiar. Isso é inconsciente, tá? Nós não temos consciência disso, é algo que vem conosco, tá? Toda a história familiar vem e fica conosco o tempo todo.
E a constelação, ela nos ajuda a trazer para a consciência. Então, a partir do momento que a gente faz uma constelação, é como se a gente colocasse uma lanterna em cima do que está oculto e vem para a consciência. E aí nós podemos trabalhar essa questão de forma consciente. E onde que a constelação ela é aplicada? Inicialmente começou como na área da psicoterapia. Depois ela se estendeu para o direito, para a área da saúde, para a área empresarial, para a área da educação. Tá? O Brasil hoje ele é pioneiro no direito sistêmico, então estão se aplicando os conceitos da constelação familiar na vara familiar, né, em alguns fóruns, né, para resolver conflitos. E nós podemos olhar, através da constelação, questões que podem envolver relacionamento com algum membro familiar, relacionamento de casal, pode ser alguma questão financeira, profissional e até mesmo de saúde. Quando a gente monta uma constelação, cria-se um campo de energia, tá? E esse campo de energia, ele é autônomo e ele está presente na nossa vida e no nosso sistema familiar, ele nos acompanha o tempo todo. A ciência hoje traz o conceito de campo morfogenético. E o que é isso? É uma memória coletiva. E Jung chamava isso de inconsciente coletivo. Tá? E é por isso que, através das constelações, a gente consegue, como que fala a palavra? Reproduzir comportamentos de ancestrais por conta desse campo morfogenético. Essa memória ela está junto conosco. Existe uma história, um estudo que fala sobre o 100º macaco, que ela ilustra como que esse campo morfogenético atua na nossa vida. Foi estudado macacos de 2 ilhas tropicais, tá? Essas ilhas não interagiam entre si. E aí o que aconteceu? Um macaco foi ensinado, ele aprendeu a abrir o coco de uma forma determinada, uma forma específica, que aproveitava melhor a água do coco. Por imitação, outros macacos dessa ilha também começaram a reproduzir o mesmo comportamento. Quando chegou o macaco de número 99, que ele começou a reproduzir esse comportamento, eles observaram que o macaco da outra ilha começou a fazer a mesma coisa, tá? Então, assim, os macacos dessa outra ilha, eles não tiveram contato e também não foram ensinados. Então, isso é uma amostra de como que o campo morfogenético atua em tudo na vida, tá bom? E como que a constelação familiar ela pode ser feita? Ela pode ser feita individual, né? Então, o facilitador da constelação, junto com o seu cliente, pode usar técnicas como o boneco, que é o mais usual. A gente pode usar almofadas, papéis, que a gente chama de âncoras de solo. E aí o cliente, através de uma dessas técnicas, do boneco, por exemplo, ele representa a sua questão, tá? Isso só tem o envolvimento dessas 2 pessoas. O cliente é que vai ter que perceber o movimento do campo através dos bonecos. Uma outra forma de fazer a constelação é em grupo. O mais usual é um cliente trazer uma questão, outras pessoas estão ali no grupo para participar como representantes ou simplesmente só assistir. Facilitador ou até o mesmo cliente, ele escolhe pessoas para representar a sua questão. Então, a pessoa ela pode representar uma pessoa da família, ela pode representar um sintoma, ela pode representar um sentimento, pode representar algum outro objeto inanimado, pode representar uma empresa, tá? Então, são várias coisas que nós podemos representar.
E aí, como a memória, né, da família está junto conosco, o representante ele consegue reproduzir o comportamento desse familiar ou desse sintoma, né, do que estiver representando. Existe também uma forma, né, de trabalho em grupo que foi como eu conheci a constelação lá em 2005, que são encontros recorrentes. Então, na minha época, eram encontros mensais, as mesmas pessoas, né, o mesmo grupo se encontrava mensalmente. E aí, no meu ponto de vista, é uma forma mais rica, né? A gente consegue compreender melhor a constelação familiar, compreender melhor nossas questões, porque você está sempre ali olhando, seja para uma questão sua, né? Mas o que a gente ganha mais é que a partir do momento que você está participando, você está vivenciando questões do outro, muitas vezes você não precisa nem olhar para a sua questão. As fichas vão caindo, as coisas vão... a compreensão vai chegando, né? Então, no grupo que eu participei, tinha gente que, acho que, sei lá, eu participei de N encontros num período aí de 2, 3 anos, tinha gente no grupo que fez uma constelação. O restante, ele só foi absorvendo as coisas do campo, adquirindo compreensão das suas próprias questões baseada no trabalho de uma outra pessoa. Então, essa é uma forma que eu acho bem interessante. Depois de 2000 até 2007, 2008, eu participei de grupos dessa forma e nunca mais vi, né, trabalhos dessa forma. E recentemente eu comecei a trabalhar de novo com um grupo, né, e que era exatamente da mesma forma. Então, assim, é muito rico. Você percebe que as pessoas que estão ali, as coisas vão acontecendo mais rápido, né? Então, as fichas vão caindo, o entendimento soluções vão vindo muito rápido. Então, a minha sugestão é para quem nunca teve contato com constelação, não tem muita ideia do que que participe de um grupo. Procure um grupo que vocês vão ver que é muito rico, né? A compreensão vai ser melhor do que é constelação familiar. E porque através do campo em grupo, nós temos uma vivência sensorial. Através do nosso corpo, nós vamos conseguir perceber, né, e sentir sensações, emoções, né? E assim, não tem como explicar. Para quem já participou de uma constelação, eu tenho certeza que quando saiu de alguma constelação ou falou para alguém que estava indo para um grupo de constelação, que a pessoa perguntou, e aí, como que foi, né? Conta como que é, e com certeza não conseguiu descrever o que realmente é uma constelação. Como eu disse no início, a constelação, ela não é uma fórmula matemática, ela não é um milagre, então ela tem que ser vivenciada. Então só quando a gente vivencia é que a gente realmente sabe o que é uma constelação. E mesmo que a gente esteja num grupo, por exemplo, e N pessoas desse grupo tiveram essa vivência, se você conversar, cada um vai ter um olhar diferente, né? E principalmente como acaba mexendo com questões nossas também interna, porque por incrível que pareça, nossas questões é como se fosse de todo mundo, cada um vai ter a sua percepção diferente. O Bert, ele observou também que no sistema familiar existe uma dinâmica oculta que atua independente da nossa vontade, independente da gente conhecer, independente da gente gostar ou não. É como se fosse a lei da gravidade. E ele chamou isso de ordens do amor, leis do amor, tá? Nós vamos ver esses dois termos. E que o sistema familiar, ele não tolera que essas leis sejam transgredidas, né? E quando há essas transgressões, é a partir desse momento
que começam os emaranhamentos. Não sei se vocês lembram que eu comentei que emaranhamentos é quando uma pessoa está identificada, né, com um acontecimento de um membro da família ou do seu sistema familiar. E muitas vezes, quando a pessoa está emaranhada, e isso também é inconsciente, ela fica presa, ela fica estagnada. Tem coisas na vida dela que não flui, ou não flui a parte profissional, ou eu trabalho e o dinheiro vem, mas também parece que vai embora, né? Ou não consigo ficar numa relação, né? N coisas que podem repercutir na nossa vida. E o Bert Helling, ele identificou 3 leis, né? E quais são essas leis? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, tá? Eu vou abordar um pouco sobre essas leis, mas em outras conversas nós vamos detalhar um pouco mais, tá bom? A primeira lei, que é a lei do pertencimento. Então, como que funciona? Todos, num sistema, têm direito a pertencer, independente do seu comportamento, independente de quem é, do que fez, do que deixou de fazer, todos pertencem, tá? E o sistema, quando há uma exclusão, que a gente chama de, quando a gente está transgredindo essa lei, ocorre uma exclusão, o sistema ele tenta compensar de alguma forma. O sistema sempre vai tentar compensar, tá? E aí o que acontece? Não sabe-se por quê, algum descendente, né, não sabe dizer assim, por que é aquela pessoa específica ou por que é outro, né, pode ser qualquer descendente, em qualquer geração. Ele vai começar a repetir os mesmos comportamentos, na maioria das vezes, os mesmos comportamentos, ou ele vai fazer algo até que essa pessoa que foi excluída do sistema familiar seja reconhecida e seja incluída novamente. Tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos de exclusão no sistema familiar. Uma pessoa que por algum comportamento que fugisse à regra da família. Então, ou alcoólatra, ou drogado, ou até mesmo mudou de religião, qualquer coisa, ou até profissão, né? De repente, naquela família, todo mundo se formava com direito, né? Em direito. E aí, uma família extensa, em várias gerações, advogados, né? Ou algo ligado ao direito. E aí, algum membro resolve ser músico. Então, isso acaba gerando uma exclusão, né? Quando a gente renega alguma coisa de algum membro, ou esse membro é esquecido, né? Passa o tempo, gerações, esse membro é esquecido, isso é uma forma de exclusão. Então o sistema vai querer compensar e lá na frente algum membro vai começar a se comportar de alguma forma similar. Então se é o alcoolismo, às vezes numa família a gente vê repetições de alcoólatras, né? Ou de depressão, tem N gerações em pessoas que são alcoólatras ou têm algum problema de saúde, muitas vezes está relacionado com uma exclusão no sistema familiar. A outra lei é a da hierarquia. Então, como que é isso? É a ordem de chegada, tá? Então, no sistema familiar, existe a ordem de chegada. E como que é dada essa ordem de chegada? Ordem de nascimento. Então, a partir do momento que um homem e uma mulher constituem uma família e tem filhos, então o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto e assim por diante. Essa é a ordem de nascimento, de chegada numa família, ela é exclusiva. Então, por exemplo, se eu sou a terceira filha, se eu me comportar como se fosse a primeira, a segunda ou a última, alguma coisa na minha vida não vai dar certo. E por quê? Porque a nossa energia do nosso nascimento, ela é única, né? Então esse lugar que eu ocupo na família, ele tem que ser respeitado e ninguém pode usá-lo. E quais são as situações em que a gente vê numa família, por exemplo, que essa ordem está sendo transgredida?
um filho mais novo, independente de qual seja, ele se destaca, por exemplo. É mais espertinho, mais inteligente, e aí ele começa a querer dar pitaco na família do irmão mais velho, na vida do irmão mais velho. Ele quer mandar no irmão, né? Então isso é transgredir a ordem. Uma outra transgressão é entre filho e pais, né? Então as gerações vão ficando mais espertas e a gente acha que os nossos pais não sabem mais nada, que vocês estão atrasados, que a sua época era isso e agora não é mais assim, você não sabe de nada. Então eu começo a querer mandar nos meus pais, né? Isso também é transgredir a ordem. Ou quando os nossos pais acabam envelhecendo, ficam dependentes, né? E aí também a gente, numa tentativa de ajudar, a gente começa a deixar de ser filho deles e começa a ser pai deles. Isso também é uma transgressão. E alguma coisa na nossa vida não vai fluir bem, ou nos nossos filhos, né? Em gerações depois da nossa não vai fluir bem. A outra lei é a lei do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É o entre o dar e o receber. Todas as relações da nossa vida, a gente tem que manter equilibrado, né? A única exceção é a relação de pais e filhos. Os pais, na visão da constelação familiar, eles dão tudo que eles podem. E os filhos recebem. E não dá para a gente escolher, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, né? Então, a partir do momento também que a gente escolhe o que a gente quer receber dos nossos pais, a gente também está transgredindo essa lei e a gente vai ter problema, tá? Então, essa é a única equilíbrio que a gente nunca vai equilibrar. Os pais sempre vão estar num nível acima da gente. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Se a gente tentar fazer isso, nós vamos dar com burros nadas. Helena, manda um oi pro pessoal que está participando. Oi, desculpa estar falando. Pergunta, tá tudo bem com o som, pessoal? Vocês estão ouvindo direitinho, Helena? Vocês estão me ouvindo? Se tiver com algum problema, por favor, coloque aí nos comentários. Isso. A Zilda, a Tati, o Marcelo, Marlu, Marcelo Cunha Júnior, Fábio Mendonça, Flávia, Robinho Lima, Júlia, Julião, Mari Lopes, Ronaldo. Muito legal, muito bom ver vocês aqui. O pessoal tá aqui acenando para você. Muito obrigada, viu? E também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Que depois a gente vai responder as questões, tá bom? Então, eu estava falando sobre a lei do equilíbrio, né? Então, assim, entre os pais e filho, nunca vai equilibrar, tá bom? Numa relação de casal, por exemplo, a gente tem que estar mantendo equilibrado. Então, quando que acontece um desequilíbrio? Quando um deles dá demais, né? Quer agradar muito, normalmente mulher coloca o homem lá no pedestal e só agrada. Então, assim, quem dá demais está desequilibrando. E quem também só recebe e não retribui, né? Também está gerando um desequilíbrio, né? E muitas vezes a relação começa a ficar mal e a gente vê até casos de separação por conta desses desequilíbrios. O que o Bert fala é que o amor, ele não é o suficiente, que o amor precisa de ordem, né? Então a gente precisa começar a observar essas ordens, né? De pertencimento, a ordem de hierarquia e a ordem do equilíbrio para que flua. Então não basta ter amor, né? Se não tiver a ordem, muitas vezes o negócio vai indo de mal a pior até chegar numa separação. Semana passada eu estava assistindo uma live e contaram uma história que eu achei que bem interessante e representa muito bem isso.
Que isso tanto serve para uma relação de casal como para uma relação de amizade, tá? A gente tem que estar tentando manter o equilíbrio. Às vezes a gente tem amigos que tá sempre querendo agradar, agradar demais. E para quem recebe muito, fica pesado. Então, muitas vezes a pessoa dá um jeitinho de sair dessa amizade, some, entendeu? Desaparece, fica um bom tempo sem aparecer, porque isso começa a ficar sufocante. E a história é assim. Imagina que você seja por um amigo, né, uma amiga, ou por alguém que você, uma paquera, um namorado, ou até o mesmo seu marido, você, ou esposa, né, você quer oferecer um jantar. Então você liga para a pessoa e convida ela para um jantar. E aí a pessoa, lógico, né, educada e uma pessoa consciente vai te perguntar assim, o que eu levo? Não, você é muito educada, não precisa trazer nada. Mas a pessoa vai, né, e ela leva, seja um presente, uma flor, uma bebida, né, um vinho. E quando chega, você recepciona a pessoa, aí o que você faz? Ao invés de você agradecer, olha, obrigada, não precisava ter trazido, mas muito obrigada, adorei. Não, você vai lá e ainda briga com a pessoa. Eu não falei porque era não para você, que era para você não trazer nada? Não, era para trazer, né? E descasca o verbo na pessoa assim, a pessoa fica até desconcertada. Então imagina, né? A pessoa está sendo convidada para um jantar, aí ela vai de mãos vazias, né? Então é uma forma de estar retribuindo. E aí você vai lá e fala, não, né? Não era para retribuir. Aí você quer agradar a pessoa. E você sabe que essa pessoa tem 15 pratos favoritos, né? 15, 10, N pratos favoritos. E você vai lá e fala assim, eu vou fazer um prato favorito para ela, né? Para agradar. Só que você quer agradar tanto que você faz esses 10 pratos favoritos. E a hora que você vai lá, que vocês vão jantar, você mostra para a pessoa e fala, nossa, eu fiz tudo isso para você, né? Imagina como que a pessoa vai ficar. Olhar ali e falar assim, nossa, eu vou ter que comer esses 10 pratos numa noite, né? A pessoa vai ter que levar isso para casa e vai ter que comer, né? Por mais que ela goste, que seja o prato favorito dela, eu duvido que ela vai apreciar comer isso tudo de uma vez. Então eu achei interessante esse exemplo, que parece engraçado, mas é uma forma representa como a gente gera desequilíbrio nas relações, tá bom? Um exemplo também interessante para desequilíbrio seria, por exemplo, na parte profissional. Você, de repente, ganha muito comparado ao que você faz, tá? Então, ou vice-versa, você faz muito e ganha pouco, né? E aí o que acontece? Alguma coisa não vai bem, né? Então, ou você vai ficar empacada naquele trabalho, naquele serviço, ou você vai acabar deixando esse serviço, seja porque te mandaram embora, ou seja porque você mesmo, sem entender por quê, você pediu demissão, né? E por quê? Será que essa troca está sendo justa, né? Então, nisso também a gente tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que dar o quanto eu recebo, né? A gente tem que estar sempre, essa balança tem que estar sempre assim, ó, balançando. Não dá para ser assim, não dá para ser assim, não vai ficar sempre assim, mas a gente tem que ir equilibrando, né? Todo dia equilibrando. E aí eu deixo uma pergunta para a gente refletir. O que eu estou fazendo para receber? Em todos os aspectos da minha vida. O que eu estou fazendo para que eu receba? Será que eu estou me doando? Né? Será que eu ganho alguma coisa e estou retribuindo? E essa retribuição não precisa ser da mesma forma, né? Quer dizer, alguém te deu um presente, não precisa ser um presente, né? De repente é uma atenção, qualquer agrado, né? Mas a gente tem que sempre estar nesse ciclo de eu dou, eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Tá bom? Apesar de serem conceitos simples, na grande maioria das vezes é muito difícil da gente vivenciar, tá? E a constelação, ela foi evoluindo tanto que hoje a gente percebe que ela se torna uma ferramenta para a nossa vida, né? É um modo de vida. Se a gente começar a aplicar essas leis
do amor, né? Essas ordens do amor na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente cada vez mais vai ter uma vida plena, vai ser próspero, né? Então, assim, são coisas que não é você ir lá, por exemplo, fazer uma constelação, eu tenho um problema com a minha filha. Vai lá, faz uma constelação, a constelação apresenta o que é, né? Vai depender de muitas mudanças nossas. Muitas coisas, assim, são simples, mas que às vezes a gente não consegue mudar. Eu vi, assim, durante toda essa minha vivência, os grupos que eu participei, eu via coisas assim, que de um dia para o outro, né, de um encontro para outro, não vou dizer um dia para o outro, mas de um encontro para outro, que principalmente quando acontecia quinzenalmente ou por mês, a mudança era assim visível e não era que a pessoa estava falando, você via no comportamento dela. Então a constelação, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, assista live, leia livros, porque tem ótimos livros sobre isso, a gente nunca vai saber o que realmente é constelação se a gente não vivenciar. E mais importante é a gente vivenciar isso no nosso dia a dia. O Bert Hellinger, ele, de todo esse trabalho dele, eu percebi, né, e ao longo do tempo eu percebi que ele era uma pessoa assim, iluminada, uma pessoa de luz. Infelizmente, ele faleceu ano passado, em setembro, agora dia 19 de setembro vai fazer um ano. Ele ia fazer agora em dezembro 95 anos e ele dedicou mais de 40 anos da sua vida para as constelações. Em 2018, mais ou menos, que ele deixou de atuar publicamente, né, porque ele participava de vários eventos. No Brasil ele veio várias vezes. Eu agradeço a oportunidade de eu ter participado de um, porque ele assim transmitia uma luz, né, e muitas vezes nos trabalhos dele ele nem falava, né, muitas vezes ele só de olhar para a pessoa. E até nisso, nesse olhar dele, a constelação acontecia. Então, ele dedicou muito tempo da sua vida e ele trouxe isso para a gente como um presente, né? Ele, nesse último ano de vida dele, quase 2 anos, ele se fez uma reclusão, né? E aí ele se dedicou numa autobiografia. Então, assim, cada vez que eu estudo constelação, cada vez que eu vejo coisas do Bert, eu me apaixono cada vez mais. E essa biografia dele, nossa, parece que vai caindo mais fichas, entendeu? E complementando o que eu falei, que é um trabalho para uma vida, ele mesmo, né? Não é porque ele foi quem desenvolveu a constelação ou nós, né, que somos facilitadores de constelação, que a gente também não tem que olhar para as nossas questões. Ele mesmo relata que ele tinha questões com a mãe dele ainda, restava questões com a mãe dele, e ele, depois dos seus 90 anos, que foi perceber mais coisas, né? Ontem eu estava participando também de uma live, né, com consteladores, né, com facilitadores de constelação, e perguntaram, né, se quem era constelador, né, se quem era facilitador, não precisava mais fazer, né, se sabia de tudo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, eu sei que eu não sei nada, né? Então, se a gente não vivenciar, se a gente não experienciar, nós não vamos compreender, né? Então, esse é o recado que eu tenho para dar sobre as constelações. Eu espero que tenha esclarecido um pouco, né? É um assunto que é bem extenso, então é devagar que a gente vai compreendendo. Não é compreender com a cabeça, né? Então, quando a gente vai ver conceitos da constelação ou vai participar de uma constelação, a gente olhar com o coração, né? Então, é uma mudança de olhar mesmo, que eu comentei, uma mudança de olhar para a nossa vida. Se alguém quiser se aprofundar ou saber um pouco mais da constelação, tem algum livro, alguma obra que você indique? Olha, são vários livros dele. Uma que eu indico, o livro são Ordens do Amor.
ele fala justamente dessas leis. Muitos livros deles, vocês vão ver que são relatos de constelações que aconteceram, né? E, inclusive, nos livros, mostra até os bonequinhos. Eu até tenho um livro aqui para pegar para mostrar, mas eu não sei... O pessoal tá indicando, ele tá ali? Tá ali. Então, vamos lá buscar. Pode ir. Vou mostrar. Vamos lá. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse é um dos livros, né? Mas são mais de 100 livros. Eu indico também a autobiografia dele, que é muito boa. E aqui, ó, se nós formos olhar, não sei se dá para ver, essas representações, então, são as constelações que ele fazia em seminários, workshops, né? E então, muitos livros dele, além de ter a teoria, as explicações, vocês também vão ver esses bonequinhos. Ele vai descrevendo como que aconteceu a constelação. Legal. E assim, a constelação, muitas vezes, ela não tem um fim, né? Como que acontece no campo? Pode falar. Pode. Como que acontece no campo, né? Até para clarear um pouco mais. Lembra que eu comentei que é um campo de energia autônomo. Então, eu como facilitador, eu não vou controlar, tá? O meu papel não é controlar. Simplesmente, quando a gente abre uma constelação, né? Ela acontece. Começa a ter movimentações, as pessoas começam a se movimentar, começam a ter sensações, né? E aí, alguns momentos... a gente sempre vai direcionando para uma solução. Então, por exemplo, você tem uma questão, um conflito qualquer na sua vida, abre-se o campo da constelação, começa a ter essa movimentação e eu, como facilitador, eu vou estar conduzindo para uma possível solução, tá? Essa solução vai ser apresentada e, assim, tem repercussão na sua vida e muitas vezes até na vida de outras pessoas do seu sistema familiar. Em que momento, durante o trabalho ali da constelação, que a gente decide parar, né? Porque não dá para a gente fazer a constelação durante horas, né? O momento que a gente percebe que está tendo uma paz. Então, a constelação, ela traz uma paz para os representantes. Então, como começa, a gente vê que as pessoas estão agitadas, né, incomodadas. Conforme vai se equilibrando, se harmonizando o campo, as pessoas vão encontrando a sua paz. Então, aqui nesses livros também, você vai ver em alguns relatos em que ele parou a constelação em determinado momento. Ou se, porque naquele momento ele percebeu que a paz reinou, então que a gente tem que deixar até ali, ou quando... a nossa postura interna, quando a gente está olhando a realidade, porque na verdade a constelação ela mostra a realidade nua e crua, sem filtros, tá? Ela vai apresentar questões ali que muitas vezes a gente não vai gostar do que a gente está vendo. E se eu, como cliente, que estou ali com a minha questão, eu estou resistente àquilo que eu estou vendo, muitas vezes o campo vai parar. Então as pessoas não vai ter mais movimentação. Então também, né, quem já participou de algumas, né, vão ver que assim, o facilitador ele tem que parar, porque não adianta ficar ali que não vai fluir mais, tá? E nos livros dele também tem vários relatos, então vocês não estranhem se participarem de alguma constelação que acontecer isso, é normal, tá bom? Aí eu não sei se tem alguma pergunta. Então, tem um pessoal aqui que está acompanhando a gente, para você poder falar um oi. Érica Sasazaki, acho que é isso Oi, mesmo. Érica. Juliana Que Cardoso. Bom. Oi, Ju. Fernando Italiani. Ai, Fernando. Muito bom ver vocês. Genuepa. Que bom. O Gilmar pediu para você indicar os livros que a gente indicou, né? Mimo Artesanato. Ai, que legal. Muito Robson bom. Souza. Estou muito contente. Acho que é Maria José. Isso, essa daí é minha mãe. Isso mesmo. Eu gostaria de propor para vocês um exercício. Esse exercício ele ajuda a nos conectar com os nossos ancestrais, tá bom?
Aí, quem quiser participar, eu gostaria que se acomodasse numa cadeira, né, ou sentasse, né, confortavelmente, se não estiver sentado, para a gente poder iniciar esse exercício. Vou dar um tempinho. Tá ótimo. Então vamos lá. Feche os olhos. Faça uma respiração lenta e profunda, com a boca entreaberta. Agora, imagina à sua frente, do lado direito, o seu pai biológico. E à sua frente, do seu lado esquerdo, a sua mãe biológica. Se alguém não conheceu os pais biológicos, não tem problema, tá? Tenta se manter tranquilo, respirando calmamente, que isso também flui, tá bom? Não tem problema. E se também não vier nenhuma imagem, também fique tranquilos, tá bom? Agora olhe para eles e faça uma respiração lenta e profunda, com a boca entreaberta. Agora olhe para sua mãe, faça uma reverência, inclinando sua cabeça em direção ao peito e diga para ela: querida mamãe, eu me inclino diante de sua grandeza e te dou um lugar em meu coração. Respire lentamente. Agora, olhe para o seu pai e faça uma reverência, inclinando a sua cabeça em direção ao peito e diga para ele: querido papai, eu me inclino diante da sua grandeza e te dou um lugar em meu coração. Respire novamente, devagar. Agora, imagine os seus pais atrás de você. O seu pai do lado direito e sua mãe do lado esquerdo. Respire lentamente, com a boca entreaberta e sinta toda a força que flui deles até para vocês. Sinta no seu coração que uma força que vem deles e chega até vocês. Agora, coloque atrás dos seus pais os seus avós, tanto paternos quanto maternos. Atrás dos seus pais e dos seus avós, os seus bisavós. E todos que vieram antes. Respire lentamente com a boca entreaberta. Sintam e recebam toda a força que flui de todos eles. E repita mentalmente: em honra a vocês, viverei minha vida plenamente e farei algo de bom com ela. Novamente, faça uma respiração profunda, com a boca entreaberta. E agora, devagar, podemos abrir os olhos, relaxar. E é isso. Estão todos bem? Alguém quer comentar como que foi? Num primeiro momento, assim, às vezes a gente não consegue sentir, né? Não consegue perceber alguma coisa, mas a energia, ela flui, tá? É uma sugestão que eu dou e que eu costumo, quando eu tenho que enfrentar alguns desafios da vida,
buscar a força nos nossos ancestrais, porque é através deles que nós temos força para a vida, né? Então, com os nossos pais, com todos os nossos ancestrais. A constelação também veio mostrar que a gente tem que honrar todos os nossos ancestrais. Algumas culturas já trazem isso, né? Ensinam desde pequeno as crianças a honrar, respeitar, né? Mesmo quando não estão mais vivos, mas estão sempre honrando os ancestrais. Isso é uma prática que a constelação traz para nós. E cada vez que a gente pratica isso, a gente percebe que a gente tem mais força. Então, a força para ir para a vida está nos nossos pais e na nossa família de origem, né? O que a constelação veio mostrar é que, assim, tudo começa na família de origem, seja o problema e também a solução, tá bom? Eu, por exemplo, essa é a minha primeira live. Eu com câmera e foto, filmagem, é um desafio. E então eu coloquei meus pais, meus avós, meus bisavós, todos os meus ancestrais atrás, né? Então, assim, tudo que você for fazer, que você perceber que, assim, olha, vai ser muito difícil. Então, mentalmente, né, faça essa respiração com essa boca entreaberta, porque essa energia vai fluindo. É como se essa energia viesse e entrasse dentro do nosso coração. E aí, quanto mais você praticar isso, você vai ver que vai ir melhorando, tá bom? Como eu falei, a constelação é vivência. E era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Que tenha sido um pouco mais esclarecedor. Qualquer dúvida que tiver, aí podem ficar à vontade, deixar nos nossos perfis, no direct, enviar por WhatsApp, né? Que aí vou estar com prazer respondendo. Aqui no nosso espaço, além da constelação familiar, nós temos também o Reiki, terapia floral, aulas de yoga, né? E com essa situação que nós estamos vivendo, então está sendo restrito, né? Nós estamos seguindo todos os protocolos de higiene, de distanciamento. Então, assim, se alguém tiver interesse em conhecer o nosso espaço, tem as informações pelos perfis. O espaço fica em Brodowski, Rua Geraldo Carreira Filho 99. O meu telefone de contato, que também é Zap, o DDD é 16 98212 7113. E as atividades como yoga, terapia floral, né, e o Reiki, elas são agendadas. Então, se alguém tiver interesse em conhecer e experimentar, aí precisaria agendar. A constelação familiar não tem como a gente, em grupo, estar fazendo, porque a gente não pode ter aglomeração, tá bom? Então, a constelação familiar, infelizmente, no momento, nós vamos ter que aguardar um pouco mais para iniciar os grupos, tá? Mas a ideia é estar publicando novos conteúdos, vou passar outros livros de indicação, algumas práticas, alguns exercícios similares a esse, em que facilita a gente ir tendo contato com essa energia, tá bom? Helena, vamos aproveitar que a gente está online e falar que amanhã é dia do cliente e que a gente preparou um mimo super especial para os nossos, né? Isso, amanhã é dia do cliente, então para oferecer, né, um mimo para os clientes, para os nossos clientes, né, ou futuros, nós vamos fazer um sorteio de uma sessão de Reiki, e aí pode ser uma sessão de Reiki presencial ou o Reiki à distância, tá? Que funciona também. O Reiki à distância para quem não está próximo, né, que eu sei que tem pessoas acompanhando que não são daqui de Brodowski, e também para quem não se sentir à vontade neste momento de estar frequentando os lugares, né, de fazer presencial. Então, nos nossos perfis tem como participar, explica como participar, é muito fácil, e o sorteio vai ser amanhã, que nós vamos divulgar o ganhador, tá bom? Então tá, telefones, endereço, né, já divulgamos tudo. Essa live vai ficar disponível por 24 horas, então se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, se acharem que esse conteúdo é interessante, né, e que pode ajudar outras pessoas, eu agradeço.
Então agradecemos, um abraço para todo mundo. Isso, eu agradeço a presença de todos, estou muito feliz. E um abraço a todos e até a próxima. Obrigada.